Seja muito bem-vindo ao Cantinho Teológico. Eu quero tratar de um assunto que me empolga bastante, que é o fenômeno de línguas. Particularmente, eu comecei a estudar, pesquisar a partir da década de 90. Em 91, eu desci as águas batismais numa igreja batista, me tornando membro, mas antes desse período, eu já havia convivido com vários irmãos, amigos, pessoas pertencentes a várias igrejas evangélicas, inclusive pentecostais. E esse fenômeno de línguas, basicamente, na minha concepção, se restringia a esse grupo evangélico. Mais tarde, eu comecei a ler mais e mais livros. No início da minha juventude foi um período que eu me tornei literalmente um leitor voraz, devorava literalmente livros e mais livros, lia a Bíblia toda de capa a capa e retornava cheio de marcações, e foi um período muito bom, de muita aprendizagem. Até que eu ainda restringia o fenômeno de línguas ao arraial evangélico, quando não ao meio cristão. Quando eu tive acesso a um livro chamado Movimento Moderno de Línguas, este aqui, eu tomei um choque, porque eu descobri, vou dizer assim, descobri, entre aspas, que o fenômeno de línguas não tinha origem cristã. Dito de outra maneira, o fenômeno de língua já havia sido observado milhares de anos antes do próprio cristianismo. E isso acabou me intrigando, porque geralmente ou quando não eu, pelo menos, associava somente ao contexto pentecostal. E eu fui descobrindo, através de leituras, pesquisas, que não era bem assim. Ou seja, esse fenômeno, de fato, é bem anterior. Para se ter uma ideia, quando eu falo aqui de fenômeno de línguas, porque todo o fenômeno passa a ser a partir do momento que a pessoa observa e descreve o, o ocorrido, o que se passou naquele ambiente cultico, por exemplo. E nós temos relatos que Ramsés, ele que ficou mais ou menos naquela 20ª dinastia egípcia, por exemplo, ele, num culto a deus Amon, constatou que uma pessoa que era adorador dessa divindade chamada Amon passou a ser possuído por essa divindade. E ele vai descrever depois que este adorador, possuído pelaquela divindade, começou a falar numa língua estranha. Esse é o termo que foi utilizado por ele. Quando eu digo língua estranha, no sentido de ser língua desconhecida, que as pessoas não entendiam. Seriam, às vezes, algo comparado como uma língua não concatenada, uma palavra sem sentido, de uma fala desconexa, é dentro desse naipe, desse nível, né? Dentro dessa conotação que eu estou dando. Mais adiante, nós temos Platão, que na obra do Fédon vai dizer que algumas pessoas recebiam, vou dizer, a divindade, eram literalmente possuídos, e com a possessão da divindade, acabava tendo uma inspiração divina, porque era atribuído a esse plano divino, essa esfera celestial, e a pessoa começava a falar numa língua também estranha, isto é, desconhecida. Curiosamente, Platão vai dizer nessa obra de Fédon que algumas famílias, inclusive, que eram falantes destas línguas, acabaram sendo curadas. Note que a gente vai ver sempre uma possessão de uma divindade, vai ver a glossolalia, que é o falar em línguas. Aqui a gente não está, nesse momento, em hipótese alguma, trabalhando a questão da origem, se é divina, se é diabólica, se é psicológica, ou seja, qual é a fonte
a gente vai tratar do fenômeno em si e tentar descrevê-lo dentro do seu próprio contexto, sem nenhum tipo de julgamento. Mas ele alega que famílias inteiras que falavam, algumas delas, em termos de membros dessas famílias, chegavam a receber cura. Então a gente vê cura divina, glossolalia e também essa possessão por parte de uma divindade. Note que o contexto é pagão. Por isso que eu disse que o choque da minha parte foi grande, porque eu, Gustavo Luiz, entendia que o falar em línguas era algo do cristianismo necessariamente e de uma forma mais específica com um grupo chamado pentecostal. Mas a gente depois vai lendo, descobrindo, estudando e vê que não é bem isto. Ou seja, o fenômeno de línguas, repito, é anterior ao cristianismo. Eneida tem uma obra lá do primeiro século, onde afirma que Virgílio ele menciona que a pitonisa sibiliana na ilha de Delfos, numa união com o deus Apolo, praticava a glossolalia, isto é, o falar em línguas. Isto a gente vai ver também nesse contexto pagão. Nós temos relatos antigos que podemos mencionar. O culto egípcio a Osíris, havia essa prática de falar em línguas desconhecidas, que as pessoas ouviam e ninguém entendia absolutamente nada. Nós temos ainda no Egito o culto a Mitra. Mitra era adorado, sempre havia essa possessão e, por sua vez, alguns dos adoradores, daqueles cultuantes, enunciavam palavras desconhecidas. A gente vai observar isto em vários outros momentos na história, nas religiões não cristãs e, como a gente menciona dentro de uma categoria, que é nas religiões chamadas de mistérios. Então a gente já tem essa informação de que literalmente línguas, o fenômeno, ele não tem origem cristã. Naturalmente que a gente precisa ir para a Bíblia e ver como é que se dá o fenômeno, ou seja, qual é a maneira, como que se dá em termos de essência e etc. E tal, o contexto bíblico, onde mostra o fenômeno de línguas e quais são as características dessas línguas. A gente não vai aqui adiantar a proposta, porque eu pretendo fazer uma série de vídeos mais curtos sobre o fenômeno de línguas, tratando alguns aspectos nas religiões mundiais onde são encontrados, mas também o aspecto sociológico, psicológico, o aspecto teológico e etc. E tal. Vai ser uma abordagem, porque foi fruto de um trabalho do meu TCC, na época, era o trabalho de conclusão de curso, era chamado monografia, há mais de 20 anos. Há mais de 20 anos eu fiz um TCC onde eu analisei o fenômeno de línguas à luz da Bíblia, na história, na igreja, e abordei esses viés, ou seja, o aspecto sociológico, linguístico, teológico, sociológico, etc. E tal. E eu pretendo aqui dar essa contribuição. Fiquemos com estas informações iniciais e você pode ir direto na playlist que você vai ver uma sequência de livros somente sobre este assunto. Repito que, na ocasião, eu tomei um choque ao saber que o fenômeno de línguas não era de origem cristã. Mas a gente vai trabalhar esse fenômeno de uma forma muito tranquila, mas também entendendo que a gente precisa saber, conhecer e compreender sem emitir juízo sobre as pessoas que falam, quer no meio pentecostal, neopentecostal, no meio carismático católico e em outras religiões que falam até hoje as línguas estranhas. Que Deus os abençoe e fiquemos com esta série que está aqui para
trazer várias informações, vários dados e, sobretudo, conhecimento a respeito da temática.